E aí? Bom, Matheus Pedrosa, né? Eu. Então quer dizer que você viu os vídeos, assistiu e te levantou várias questões. Sim. E, e conta da sua marca. Da minha marca? Tá, como eu estava te falando, é uma marca que que foi incubada pelo Marco Pernambucano da Moda, que é um espaço que funciona co-work daqui de Recife. E aí eu tô também nessas questões de vocês que eu percebi, de tentar linkar um negócio com as coisas que a gente acredita e com... Ô Matheus, o que é esse saquinho aí atrás do seu armário? Aqui? É. Eu não sei lá. Aqui eu não tô, esse aqui é o escritório do meu pai, na verdade. Eu tô aqui hoje. Então tira ele aí, porque eu tô olhando pra ele, não pra você, pô. Certo. Tá Aí, melhor? ficou. Agora tu vai ficar olhando para aquela estátua ali atrás. Então deixa eu virar. Não, mas ela tá longe, então fica mais fácil. Esse saquinho tava incomodando ali, obrigado. Não, porque depois a gente vai poder assistir e aí vai ficar mais legal. Sim, sim. Com um fundo bonito para você contar essa história do marco de moda. E então ele não acabou, ele Não acabou. já passou a primeira fase e dessa primeira fase gerou insights, assim, melhorias e vocês puderam passar essas melhorias para eles? Então, cara, foi um programa muito bom em termos de estrutura, assim. A gente teve vários cursos, vários workshops com pessoas legais, consultorias durante todo. Oi? Quem era a consultoria que fazia isso? Quem que fazia consultoria? Era uma pessoa, era uma empresa que eles contrataram que chamava outras pessoas? Não, eram consultores do Sebrae e alguns outros consultores dele mesmo, né? Hum, Que eles próprios contrataram. legal, E. Oi? legal. É. E foi muito rico, assim, em termos de conteúdo, sabe? Mas é um projeto que ele meio que está dentro de um sistema bem tradicional, assim, porque ele funciona num prédio público e ele é, como é que eu posso dizer, gerenciado, ou a gestão quem faz é o núcleo da cadeia têxtil, Hum, que é uma associação de empresas, né? É um núcleo de empresas da cadeia têxtil de Pernambuco. Então, né, é uma estrutura bem rígida. rígida e tradicional, né? Assim. Como? Obsoleta. Então, mas assim, eu vejo um esforço, sabe, de querer fazer algo legal para todo mundo, sabe? Uhum. Mas então, esse tipo de questionamento que está surgindo aqui no grupo não foram muito levantados, assim, inclusive pelos próprios participantes mesmo, né? Porque é uma coisa viva, então também não foi nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. Mas provavelmente é porque os participantes, como eu já tive no papel disso, né? Você não tem experiência, então você não tem como questionar uma coisa que você não sabe. E os consultores, provavelmente, eles são bem modelados num formato, né? Squared. Sim. Sim. Tá. E aí você conseguiu passar o feedback para alguém? Uma ficha de pós e Sim, contra? como eu ainda tô lá no processo de cowork, né? Inclusive vai ter um novo programa de incubação. Mas assim, o modelo tem tudo para dar certo, sabe? Assim, como eles tentam esquematizar, como assim, a primeira palestra, workshop, eu não lembro se foi agora, foi sobre ética e como assim o Legal. fundamento de uma empresa tem que ser baseado na ética e enfim, foi muito bom, sabe? Mas eu acho que são coisas culturais mesmo. Pernambuco é um estado muito tradicional, né? E muito como que chama? Desigual também. Então impera um sistema ainda muito tradicional. Mas eu acho que é mais fácil que isso aconteça em Pernambuco do que em São Paulo. Eu acho, não, com certeza. Que o quê? Isso que tu fala. Um projeto desse. Né? Por quê?
porque em São Paulo tem muita coisa de ego e que vai complicando, sabe? Passa por muitas pessoas. Talvez em Pernambuco tenha mais essa vontade de tentar parecer em São Paulo, então precisa dar step o quanto antes, sabe? O amadorismo pode ser vantagem ainda, né? Exatamente, com certeza. Eu vejo que tem muito mais potencial do que aqui em São Paulo, que já cresceu desordenado e já não tem mais como voltar para trás, porque as pessoas já estão meio inchadas, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo aqui em Pernambuco a gente tem eu não sei se você conhece ele, Toritama e Caruaru, que é o segundo maior polo têxtil, né, de confecções, de confecção. Então existe uma demanda e uma produção muito grande, né? Mas é de moda popular, assim, né? Modinha. Então, na verdade, é confecção, é terceirização de produção. Então, vem muita marca daí de São Paulo que terceiriza e produz aqui, de vários lugares, assim, que produzem aqui. O foco principalmente é jeans e artigos em denim. E o que você falou que surgiu de dúvidas? Então, eu tô nesse meio, né? Assim, poxa, eu tô vivendo num lugar, eu tô convivendo num espaço incrível, conectado ao mesmo tempo com pessoas de vários lugares do mundo. E como é que eu trago isso para uma realidade, sabe? A viabilização das coisas e o impacto social, ele é muito questionado aqui, com qualquer tipo de proposta que você tenha. Nova, né? E nova, exato. E aí é até uma das coisas que naquele texto lá do Paul Mason, ele fala, né? Tipo, o grande desafio dessas novas mudanças que estão chegando é você encarar elas diante de um cenário que já existe, né? Uhum. E tem até sido um pouco difícil, assim, conversar isso com outras pessoas aqui. Pô, existem essas novas formas, sabe? E aí existe as pessoas que pensam que poderiam existir outras formas, elas são muito fechadas também, assim, ou é 8 ou 80, sabe? Uhum. Não consideram, por exemplo, que existe uma indústria concreta aqui e que você simplesmente não pode destruir isso de uma hora para outra, ou que você, sabe? O que também não faz sentido, porque aí essas pessoas, elas, por exemplo, se afastam do marco pernambucano, porque, sabe? É muito revolucionário. É muito revolucionário. Se for fazer tudo o que tem de vontade mesmo, né? Que deve, tipo, a ética, a sustentabilidade. E isso, nós, enfim, aceitar essa mudança, né, de comportamento ou pelo menos questionar sobre isso, sabe? Uhum. Eu fico pensando muito isso, essas coisas que tu tem falado sobre o greenwashing e o gender washing também, né? Que eu estava no colóquio de moda essa semana, que foi aqui em João Pessoa. Legal, e como foi? Como foi que Foi você, incrível. o que você se questionou? Não, assim, foi incrível. Muitas das coisas que a gente conversa aqui, eles foram abordadas lá. E assim, uma das coisas que foi falado que eu associei muito foi que alguns movimentos que eles aparecem aparentam ser que vão ter um impacto na sociedade, eles morrem marginalizados, né? Porque eles se fecham num ciclo que não considera o impacto no resto da sociedade. Uhum. E eu fico muito frustrado com isso, sabe? De como as coisas que a gente pensa ou que acredita para o mundo, elas morrem num ciclo fechado de elite ou de pensamentos iguais ou dos amigos do Facebook. Doido, né? Oi? Eu nunca tinha pensado isso. Então quer dizer que você fala, tipo, sustentabilidade. Aí se a sustentabilidade não acontece, você é um marginal porque tá defendendo essa parada.
E assim, os projetos que eu vejo que consideram sustentabilidade ou esses novos meios de lidar com a economia de moda, eles são muito fechados mesmo, sabe? Eles são muito... Eles propõem algo que destrói o modelo tradicional ou que é contra esse modelo. E aí, às vezes, você se marginaliza por isso, né? Mas aí eu te pergunto, se for para entrar no modelo tradicional, você tem oportunidade? Não. Então, Então, meu grande questionamento tem sido esse, sabe? hum, Assim, como que a gente afeta positivamente os compradores da CA, que são, sei lá, 50% da população brasileira, estou chutando um número, mas que é uma grande a massa, né? Como é que a gente afeta positivamente isso? E como que a gente afeta considerando o perfil cultural deles, sabe? E social e tudo isso. hum, como que chega neles? Isso. Será que seria Facebook? É muita pretensão? Acho que talvez sim. Porque a mídia, ela depende dessas empresas. Então a mídia não vai defender pontos de vista que possam corromper a, a forma de ganhar dinheiro dessas empresas. E a única mídia que a gente tem que consegue corromper é Facebook. Hoje, né? Instagram, o que você acha? Os meios digitais, né? É. Não, eu acho que é uma ferramenta importante, mas eu falo assim na prática, sabe? Tipo, que modelo de negócio tá visando esse público hoje? O que aquela história lá que você mandou da inclusão na economia compartilhada, ele traz um pouco disso, né? Mas aí eu estou tentando trazer isso para moda e eu fiquei, caramba, já é difícil trazer para moda, imagina para os dois juntos, né? A inclusão social e a inclusão social eu falo disso mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas que compram C&A, Riachuelo, elas são muito desconsideradas Hum, pelo perfil social e pelo perfil cultural mesmo, sabe? uhum. Elas simplesmente são erradas. E é isso que eu falo da marginalização. Ah, vamos parar de comprar Riachuelo e vamos comprar moda consciente. Mas você não sabe quem são aquelas pessoas, sabe, que estão ali comprando. Você não considera o... E a moda consciente ela é mais cara também, né? Então, Ela não explora ninguém, ela tá dividindo, né? E quando você divide, acaba que agrega um valor maior, né? Porque não tem volume. isso. Mas percebe que isso ainda desconsidera ainda um perfil, uma fatia da sociedade. Tá, então o que você está querendo me dizer é que como que a gente consegue colocar questões de inclusão, ética, sustentabilidade dentro de um projeto que atenda à massa, A massa. e não nicho. Eu falo massa porque é uma imagem mais fácil de entender, mas isso é muito questionado para os processos industriais mesmo assim. Tá, como é que você abrange isso em larga escala? E aí a larga escala é sempre vista como algo negativo, né? Porque Uhum. ela é o oposto das propostas. E aí você fica nessa, tá, vamos usar a que vocês estavam até falando no encontro passado. Vamos usar o algodão orgânico, mas o algodão orgânico não é feito para esse tipo de produção. E você não pode negar que existe um perfil social e cultural que precisa desse tipo de produção. Assim, precisa no sentido de, se você não fizer, eles vão continuar comprando, sabe? Sim. Mas então, isso é um pouco incoerente, porque você quer abranger a massa com conceitos de nicho, sabe? Tipo, inclusão social é um nicho.
Sustentabilidade é um nicho, ética é outro nicho. Mas se você quer ter essas coisas no core business do seu negócio, é melhor então não falar. É melhor você usar isso como um fator limitante. Então, minha marca precisa ser inclusiva. Então, preciso pensar numa pessoa que tenha diferentes tons de pele, que seja de gêneros diferentes, que tenha opções sexuais e que tenha deficiência. Beleza, tudo isso são limitações. Precisa ter ética, então precisa respeitar todo mundo na cadeia e precisa ser um negócio sustentável, que dê dinheiro. Aí você junta essas limitações e aí quando você for fazer um produto, você fala, nossa, vou fazer, sei lá, esse blazer. Mas peraí, então esse blazer, essa pala não pode ter porque essa pala não é inclusiva, então elimina essa pala. Esse bolso não pode ter porque esse bolso não dá acesso para uma pessoa que tem um braço mais curto, então vamos dar acesso para essa pessoa que tem um braço mais curto. E aí automaticamente todas essas limitações, elas formam esse seu produto. Mas na hora de você vender, você não pode ter nada disso como discurso. Você simplesmente tem que falar, olha, é um blazer. Porque daí você está indo por um nicho, está indo para a massa, então você está sendo generalizado no conceito, olha, compre um blazer. E ao mesmo tempo que você fala compre esse blazer, ele tem que estar dentro de uma cartela de cores e proporções que a massa está sendo induzida a comprar pela mídia, né? Então, mas assim, esse induzido a comprar pela mídia, ele também reflete um perfil cultural, sabe? É isso que, assim, como se isso é errado, ou errado eu tô falando no sentido de julgamento já, né? Mas assim, se isso não é o ideal, porque o ideal seria que essas pessoas pudessem escolher pelo que elas querem, você não pode simplesmente desconsiderar que elas estão no momento atual de que isso não existe, sabe? Tá. Uma coisa que a Alexandra Fará me disse agora há pouco, estava questionando esse lance da mídia de moda não ser analítica, né? Ela ser só fala. Ela falou que na verdade é uma mídia de consumo. Então ela não vai falar para vender a jaqueta marrom porque ela é sustentável. Ela falou, não, ela falou, olha, deixe sua jaqueta marrom de lado e comprem essa preta porque ela é muito mais bonita. Mídia de consumo. Ela está estimulando o consumo a todo custo. Então, com base nisso, não dá para a gente, teoricamente, contar com a mídia tradicional que tem porque eles têm essa necessidade. Entende? Tipo, somos um veículo de consumo. Então, se você precisa vender mais esse seu blazer, então nos procure. Certo. Mas isso tu tá falando pela perspectiva de quem tá vendendo, né? E de quem tá comprando, o que é que ele de fato quer ouvir ou pode assimilar? Quem está comprando só vai chegar no máximo até talvez uns scrolls da timeline do Facebook, uns scrolls do Instagram, alguns comerciais de televisão, alguns anúncios e matérias de revista. Quem está comprando não tem mais nada que isso. A gente percebe por esse grupo, como ele gerou um buzz absurdo no Facebook sem um post orgânico, né? E como as pessoas realmente engajam com isso. Dá para perceber aí que tem um tipo, tá, isso é importante, mas eu tenho mais o que fazer. Isso é importante, mas eu tenho minhas contas para pagar. Ou isso é importante, mas
deixa que alguém cuida disso pra mim. Mesmo a pessoa colocando o nome lá, eu quero saber mais, eu quero saber como eu posso ajudar. Então parece que é tipo mais um furor de ter visto uma coisa ali em primeira mão e querer fazer parte do que realmente questionar, raciocinar e dedicar um tempo da vida para alguma coisa. Então, o consumidor é bem menos que isso, né? Porque ele some, né? Se a mídia de consumo atende o consumidor. Teoricamente, o consumidor não deveria mais existir, então. Talvez deveria ser colaborador, amigo, alguma coisa assim. Mas não dá para ser. Por exemplo, o meu papel assim que eu sinto é que quando entra um cliente novo na minha marca, eu não considero ele como cliente. Eu simplesmente, pô, legal. Se tem mais alguém que gostou do meu produto, eu vou fazer o máximo para te explicar todos os conceitos do porquê ele existe, entender o porquê você gostou do meu produto. Entender os propósitos que te puxaram a comprar ele. Porque teve uma época que as pessoas compravam porque era fashion. Isso acabava comigo, sabe? Como assim fashion? Porra, tem um puta pensamento, você tá comprando porque você quer ser fashion na balada? É. Mas aí, como é que você... É isso que eu falo, sabe? Porque esse é o discurso de quem tá fazendo, né? Mas o que é que vem do outro lado, né? O que é que vem de quem vem comprar? O que é que ele espera, o que é que ele sente, o que é que ele tem de bagagem também, sabe? Eu acho que, no meu caso, assim, é um produto que tem um certo estudo, assim, rola um repertório. Então, as pessoas, elas precisam realmente estudar a parada, não é só comprar. Tipo, se você for tentar só comprar agora, eu tirei o botão de comprar do site, você nem vai achar ali, você tem que fuçar mesmo para achar. Porque é realmente para tirar todas as pessoas que querem comprar por impulso fashionista. Isso foi bom. A gente caiu as vendas pra caralho, mas a gente se preparou. E, e agora começa de novo uma jornada de reeducação. Porque se não for assim, porra, eu não quero ficar estudando pra fazer as pessoas só ficarem se exibindo, sabe? Ficarem pensando em coisa. E aí a proposta é pegar o cliente e trazer ele pra perto. Então eu mesmo, é como se fosse você, sabe? Você tivesse, comprei uma camiseta, legal, vamos falar, quero saber mais da sua vida, o que você faz? Faço isso, legal, e deixa eu ver, puta, tem alguém que posso te apresentar que acho que pode te conectar com o seu trabalho. Daí eu ajudo a pessoa a potencializar o trabalho dela, a ganhar mais grana para comprar mais da minha roupa, e enfim, começa a criar vários caminhos. É, é, é isso, sabe? Eu enxergo esse como o caminho da tua marca nesse sentido para mim é muito claro, assim, de como pode beneficiar. Tipo, tu tá beneficiando pessoas que que procuram o que elas conhecem, né? Em termos de produto. Mas eu fico pensando em quem não conhece, em quem não tem acesso, em quem não e que é o que move, né, a indústria da gente. Eu me questiono muito isso, que é a base da, da estrutura daqui, né? Uhum. Industrial, da cadeia toda. O meu público, se eu for fazer por esse público, ele é, sei lá, o público da minha marca, ele é 3%, 2% da população de Recife. Esse público potencial. Uhum. Eu fico pensando, poxa, será que é tanto... Mas assim é bom, se você já tem uma seleção aí, 1% do público de Recife, você já tem um número. Aí agora você tem que encontrar um padrão de comportamento entre eles. Todos acessam o Facebook, todos trabalham, ou a maior parte, 80% gosta de ver o Instagram de domingo. Aí desses 80% que vê o Instagram de domingo,
50% consomem tal marca, fazem tal coisa. E aí você vai nichando mais, você vai encontrar um núcleo bem pequeno de pessoas que você pode tentar trabalhar com elas. Tipo, uma comunicação mais alinhada para elas, sabe? E quando você chegar no nível de CIA, assim, é para atender todo mundo, né? Até a gente pode ir lá e achar uma roupa para cobrir nosso corpo. O que eu sinto é isso, sabe? Que tem muito. Eu conversei com muita gente de sustentabilidade nesse colóquio, e assim, é uma coisa que as pessoas como que fala? Tem fobia, assim, sabe? Indústria, massa, e na verdade é algo que eu acho que tem que estar sendo considerado, sabe? Tem que estar sendo questionado também da mesma forma. Assim, essa era uma das minhas questões, assim, como eu tinha mais gente no grupo, queria saber como era o que as pessoas achavam disso, né? Mas puxa a orelha da galera desse grupo aí. vou puxar. E a outra coisa, eu queria saber como que você falou da descentralização na tua empresa, queria saber como é que funciona mais na prática. Sim. Ouvi falar que a perestroika parece que é assim também, mas eu não sei muito bem. Mas é assim, você tem a sua equipe e todas estão alinhadas com o mesmo propósito e a partir desse momento, se alguém não faz alguma coisa, não termina um compromisso, automaticamente ela ferra com as outras pessoas. E esse ferrar com as outras pessoas ferra com ela também, porque daí ela contava com aquilo e no fim do mês não entrou. Assim, de primeiro momento é só ponto negativo, é só problema que aparece. Mas você começa a perceber que a longo prazo faz bastante sentido. Tipo, a gente pensar no caso da perestroika, cara, se não tem pessoas pensando em novos cursos, não tem menos funcionários. Tendo menos funcionários, tem menos cursos e tem menos faturamento, todo mundo ganha menos. Então, é meio que isso, assim, sabe? É tipo, a minha modelista me puxa para criar modelos novos. Eu falo para ela que não, que o mundo já está cheio de coisa e eu preciso realmente ter alguma coisa relevante para a sociedade. Então peraí que eu vou te ajudar nisso. Olha só, o que você acha de a gente fazer tal coisa? Daí a gente cria um modelo, aí a gente põe para produzir. Aí o cara que produz, e ele não cumpre o prazo, ele também não tem prazo, né? Você está lançando porque você está vendo que tem uma necessidade de mercado. Ele não lança e a gente não tem faturamento, a gente não tem venda. Então não tem como ele querer ganhar alguma coisa. Então começa... Então é descentralizado em termos de responsabilidade, né? Eu imaginei que não existissem funcionários, por exemplo, mas não é isso o caso, né? Não existe. Não. Existia, mas não existe mais. Não existe aluguel, não existe conta de luz, conta de internet. E como é o perfil dessa... Então, na verdade, eles são colaboradores, né? Do projeto. E aí, eles trabalham por demanda? Por demanda. Ou por demanda. E é interessante que eles mesmos podem gerar demanda, né? Eles mesmos podem gerar o questionamento para terem mais atividade. E eu não preciso... Antes, quando eu era o patrão, né? Não era vertical, não era horizontal. Então era tipo assim, pô, acabamos nossa tarefa. Agora como é que o Renan vai dar pra gente fazer? Se o Renan tava muito doido, enrolado com outras coisas, pô, estamos parados, não tem o que fazer. Não é meu problema. Não passou nada pra mim, não posso fazer nada. Mas eu estava comentando isso com outra pessoa que eu tenho discutido, e aí, mais uma vez, essa coisa, né? Como é o perfil desses funcionários, assim? São pessoas que... Mulher de 50 anos, costureira. Não tem perfil. Na verdade, o papel é realmente educar essas pessoas. Mostrar para ela que existe um mundo novo. Mas em termos, assim, o que me questiona muito aqui é sobre segurança, sabe?
existe parece que a base operária ela ainda é muito volátil, né? E aí precisa dessa segurança do patrão. Tu Desculpa. sente isso? Hã? Já começa assim, desculpa, eu não quero ser patrão. Não, eu sei, mas assim, tu sentiu isso com os funcionários quando sente isso, não? É tipo, praticamente um ano aí de adaptação e essa adaptação não acaba, né? É sempre desdobrando e se esforçando, mas eu sinto que o esforço tem muito mais recompensa do que o esforço de só pôr um modelo novo na produção, porque o cara não pode ficar parado, e aí se ele ficar parado ele não tem salário, não tem aluguel e eu tô fudido no fim do mês. Então esse esforço de você educar uma pessoa que está com padrões de séculos atrás é muito mais gratificante. E E como tu tem feedback de como isso tem sido repercutido nelas, assim, como elas estão fazendo, como elas lidam com, por exemplo, a grana, a incerteza da grana. não, lidam no improviso. No improviso, vai fazendo trabalho para outras pessoas, vai. Não tem segurança, realmente não existe. Não E elas existe. não acham isso, não acham isso um empecilho no sentido de desistir, ao ponto de desistir. Acha, mas aí entra seu papel como gestor, colaborador ou influenciador, sei lá o que for. Tem que motivar. Tem que motivar. Porque eles são tão importantes quanto o designer, eles são tão importantes quanto qualquer outra pessoa dentro dessa engrenagem, né? Então, mas é muito melhor, né? Porra, aluguel. Caralho, não tem que se preocupar com aluguel. Se preocupa em motivar o cara. Se preocupa em estar mais tempo com ele. Não é não? Não, eu também acho. É que não sei, de novo, né? Assim, o perfil que existe aqui é muito. Aí deve ser a mesma coisa, eu não sei porque eu não conheço. Mas assim, o perfil de coronelismo que a gente chama aqui ainda é muito forte, né? Então essa relação patrão-funcionário, ela tá intrínseca culturalmente, sabe? E aí eu queria saber como é que, como é que você lida com isso, né? Como é que você lida com funcionários que não estão acostumados a serem Pesado, pesado. responsáveis por si mesmo ou pela própria. Não é pesado. Não é fácil, não. É estressante. Tu Mas, imagina, tu imagina esse tipo de relação numa empresa com 500 funcionários? Assim? eu estudei o case da Amazon, né? Da Zappos. Tem umas empresas aí que tem esse sistema, chama... cacete. Holacracy. HOLACRA. Calma, tu vai ter que só atrás de novo. Fala de novo. É, ro, HO. é rola de olá em espanhol. Uhum. Cracy. Holacracy. CLACY. Tá. É meio que essa coisa do ser vertical ou horizontal e de não ser bonificado só pelo seu. Tipo, não é recompensa, entendeu? É meio que, cara, são partes totalmente. Fazer o chão de fábrica entender que eles são parte essencial da parada. Mas tu sabe se eles eram funcionários ou não? Tu sabe isso? Sim, são funcionários. São funcionários. Mas pensam como dono, né? Então, teoricamente, é como eles podem ter porcentagem, enfim, eu acho que quando a gente está pequeno, a gente pode explorar várias possibilidades, sabe? É, Um risco. Já uma empresa grande já não dá mais. É isso e isso. acabou. Então por isso que eu me questiono muito sobre isso, sabe? Porque para não enxergar isso como uma coisa de morrer na praia, assim, sabe? De ficar. Não de morrer na praia, mas de ficar
marginalizado de novo, sabe? Disso não ter o impacto que poderia ter. Assim, pô, como é que isso... Para quando o Marco me perguntar, e como é que a gente aplica isso aqui no polo têxtil de eu dizer, existe esse caminho, existe Sim, isso já, sabe? tipo, tem um conceito que é você investir 30% do seu lucro em inovação. Imagina que você investe 30% do seu dia, da sua semana, do seu mês, de alguma coisa, tipo, alguma porcentagem, 1% que seja, sabe? Se investisse 1% em pensar em novas maneiras de gerir funcionários, em novas maneiras de fazer a parada se tornar mais foda. Não tem isso, não tem esse pensamento. Até tem a vontade, de verdade, eu sei que eles têm a vontade, mas eles estão tão atarefados em responder a tonelada de e-mails e resolver os pepinos que uma pessoa deixa para outra. E, como a Rola Crest diz, né, que é tampar os canos furados, ou então fazer o cerco em volta de si mesmo para ninguém correr o risco de te demitir, e acaba ficando essa guerra, né, dentro da empresa. E não tem uma que você fala, caralho, é foda. É do caralho trampar aqui. Até nessas empresas que tem esse conceito, também é chato, entendeu? Por Mas que tu acha? é chato porque as pessoas não sabem o que fazer, entendeu? Tipo, porra, eu entro no trabalho e ninguém dá tarefa pra eu fazer. Eu no trabalho eu não sei o que fazer. No trabalho, tipo, ninguém vem me mimar, ninguém vem me falar que eu tô muito Cobrar. bem. Cara. Ninguém cobra nada. Eu sento lá e não sei o que fazer. É maluco, né? É maluco. Então, acho que tem que... E essas empresas já começaram assim. Mas você pega uma empresa pequena e vai adaptando, pega uma célula, uma equipe, um time, e aí faz um protótipo, dê o feedback. Protótipo em outro time e vai indo. Empresa grande é legal, mas se você quer montar tipo uma empresa que atende a massa, ou você consegue, ou você tem grana para realmente produzir em escala, para ter um preço acessível e aí tipo chover de roupa em cima de todo mundo e todo mundo te vê. Ou então você consegue um investidor. Faz uma roupa que não tenha faz roupas que não tenha um nicho específico, que tem um nicho que tem um volume grande de mercado e consegue um investidor para isso. Tu vê a Trend como sendo uma marca grande ou tu tem um limite disso? Difícil dizer ainda, não consigo me projetar, mas eu já neguei várias convites de investimento porque eu não queria vender minha alma, sabe? Eu não queria fazer com que os clientes comprassem roupa só por comprar roupa, quando e aí que a gente tivesse milhões de contas para pagar, e, enfim, esse dinheirinho, né, que fica girando. Não pode perder os propósitos que eu tenho como limitador dentro da marca. São milhares, assim, tipo centenas, que se eu perco um desses, eu perco uma perna, eu perco um braço, sabe? Não tem mais tesão de criar e não tem mais tesão de criar e não tem mais o que fazer, não tem mais produto para lançar. E quando tem, sei lá, você põe lá um assistente, se os caras começam a criar, tipo, desculpa, não dá, você tem que entregar um mínimo de modelos para satisfazer para bancar os custos fixos. Vamos pensar, tem 10 mil reais de custo fixo. Cada peça custa R$ 1.000, você precisa fazer 10 peças. Essa não é a realidade, né? Então, você tem 10 mil reais de custo fixo, você vende a peça por R$ 100, então você tem que fazer 1.000 peças. Só que você não tem abrangência ainda para fazer 1.000 peças iguais. Então, você faz 100. Então, você tem que fazer 10 modelos. E aí, no mês que vem, você tem mais 10 mil reais de custo fixo. No mês que vem, você tem mais 10 mil reais de custo fixo. E aí, você tem que criar mais tudo isso de novo. Saca? Aí você fala, mano, o que é isso? Eu sou um robô? É, Aí eu vou ter que ficar olhando pro trabalho dos outros, eu vou ter que ficar remixando as coisas só pra conseguir entregar tudo. Pra pagar a conta. Pra pagar pra Eletropaulo, pra pagar pra Telefônica.
Pra pagar pro dono do aluguel, nem fudendo. Não faz sentido. É, total. Mas assim, o grande desafio que eu vejo, assim, inclusive pessoal, sabe, eu vejo que todos esses movimentos que surgem, todas essas iniciativas, elas partem de pessoas querendo fazer algo mais significativo, né? Assim, querer fazer algo que se sintam bem ou que, né, que vejam um sentido nisso mesmo, né? Não entrar numa coisa robótica. Mas aí o que eu acho que às vezes isso perde um link com quem está precisando disso, ou quem como quem está precisando disso se comporta, ou, sabe? Como que eu posso ajudar quem ainda nem sabe que precisa disso? É uma coisa que eu me questiono muito, assim. E que não sei a resposta. Mas eu... Tá, o que você tá falando é o conceito de como é que fala? A pessoa, ela tem alguns níveis de consciência, né? Que ela já sabe, então ela procura, ou ela já sabe e ela desistiu, ou ela sente, mas não tem certeza. Deixa eu achar aqui, peraí. Não falar besteira. Faz tempo que eu não vejo isso. Latente, passivo, ativo e urgente. Então, latente é aquele que o cliente nem sabe que tem um problema ou necessidade. Passivo ocorre quando o cliente até sabe que tem um problema ou necessidade, mas não está disposto a resolver. Esse é o passivo. É. Ativo ocorre quando o cliente já sabe que tem o problema ou necessidade e está esperando que alguém resolva para ele. E urgente ocorre quando o cliente sabe que tem um problema e já está procurando resolvê-lo. Isso é de que fonte? Não. Isso aqui é um dashboard de aceleração do B2B, né, que é um grupo tipo marca de moda aqui de São Paulo. B2B. E eles contrataram uma aceleração que chama Tropos Lab, de BH, e aí eles compartilharam esse material com a gente. Legal. Bem legal esse conceito. Então. E aí... É bem isso, assim, que eu estava questionando, sabe? Como que você atua nesses diferentes tipos de pessoas. Então. Aí você entra por um desses... você pode trabalhar com todos, né? Mas aí você começa a ver, tá, e o Joãozinho aqui que é meu potencial cliente, ele tá em que level, né? Qual desses estágios ele tá? Ele tá nesse, então, ou se ele tá passivo, talvez seja difícil convencer ele. Se ele tá ativo, vai ser mais fácil de... Se ele tá urgente, então, cara, demorou. 3 palavrinhas ele já vai sacar o que é. E aí você começa a pensar em como essas pessoas podem... Como você pode chegar nelas e como... Como eles se comportam, né? De forma geral. Ótimo. Ótimo isso daí. Interessante, né? Bem legal. Bom, você tem várias missões aí, né? Eu tenho, cara. E assim, eu tenho o meu trabalho de conclusão de curso e as pesquisas que eu fiz é sobre tecnologia, fabricação digital, né? E aí eu vejo isso como um potencial incrível para esses novos caminhos aí de produtivos, inclusive. Mas ainda me bato muito quando me pergunto sobre essa coisa, sabe? Aonde exatamente ele pode se encaixar? Sim. Porque
Todos os exemplos que eu achei até agora desse funcionando é em um nicho muito fechado, muito, sabe? É que assim, E aí, o lance tem que pensar é que ele é fechado dentro de uma cidade, né? Mas tem outras 50 cidades que também têm o mesmo nicho, outros 10 países que também têm esse mesmo nicho. E aí você vai ver o tamanho é gigante, total. né? E aí é essa comunicação que você começa nichada nessas pessoas, e aí você descobre esse padrão e replica para outra cidade, e replica para outra língua. É. É uma boa, né? É. Eu apresentei um artigo lá no Coloque agora que foi sobre essa pesquisa e focado em tecnologia, sabe? Tecnologia sem costura, de roupa sem costura. Uhum. E aí, claro que a primeira pergunta foi: como é que você imagina que isso chega na massa, né? Ou como é que isso... Hã? Tecnologia sem costura, chegar na massa. Assim, como que essas soluções que você está achando aí, como é que elas chegam em produtos industrializados em larga escala, ou como que... E eu falei, é um longo caminho, né? De pesquisa, assim, isso é instigante para eu querer saber disso, mas... Costura é tipo máquina, tipo de meia, assim, de tricô sem costura, ou o quê? Foram vários, né? Inclusive a coisa do Post-Couture Collective lá, que daqueles encaixes sem costura e... Assim, alternativas ideias que repensam o processo produtivo, sabe? Como que eu crio, como que eu lido com isso. Ah, mas eu acho que esse lance para chegar até a massa é uma parada para você estudar, né? Para você É, fazer até uma nova tese aí para total. explicar como a massa pode interagir com com esse universo de faça você mesmo, né? Olá. Tchau. Então, Mas acho que dá para você questionar isso sim, tipo, começar a estar aí, fazer uma pesquisa empírica mesmo, né? Chegar nas pessoas, perguntar qual é que é, se elas curtiriam fazer isso, se elas têm tempo. Porque normalmente o que o consumo faz é comer nosso tempo, daí a gente não tem tempo, e aí se a gente não tem tempo a gente tem que comprar e não fazer, né? sim. Acho que esse é o mais legal. É. Alguém dá um oi aqui pro Matheus. Tira um selfie aí. Oi, Matheus. Tira um selfie. Olá, tudo bem? Como tirou selfie? Tira um selfie. Matheus, vou tirar um selfie. O que vocês estão falando? Peraí, fica mais longe aí pra mim. Sobre um monte de coisa. Deixa eu dar um selfie pra você. Pronto. E aí, tudo bem? Tá frio aí em São Paulo, é? Tá Esfriou hoje. congelando. Ai, Deus. Vem pra cá, que aqui tá uns 30 graus agora. Nossa, é. Recife. Mas você é do Porto? Digital? Não, eu trabalho no Marco Pernambucano da Moda, que fica bem pertinho, mas não é do Porto, não. Mas você desenvolve o wearable? Não, a gente tava falando sobre fabricação digital, mas o wearable não. Ah, tá. Fica ali pertinho Dá uns do exemplos aí de fabricação. Fab Lab. Oi? Dá uns exemplos de fabricação digital. Essas coisas cortadas a laser, impressora 3D, malharia digital, tudo que você pode fabricar a partir de comandos digitais, né? Não necessariamente da mão. Eliminando os seres humanos. Eliminando seres humanos. Aí você não precisa nem mais pensar, se preocupar com a gestão, né? É tipo robótica? Robótica. Não, o Post-Couture, tu sabe qual que é essa marca, Renan? Que é sabe, né? Uhum. Que eles não vendem mais assim, é uma opção você comprar roupa, mas eles vendem um arquivo. Que é uma marca? Chama Chama, Collective. É da Bélgica, como sempre. acho que é a Holanda, a Bélgica, a Holanda. Tá. Como sempre, né? Desses países. E aí e eles lhe linkam com os espaços, os Makerspace, Fab Lab e com os próprios fornecedores de tecido, para que você possa ir fazer.
Então você só compra o arquivo e aí você leva em qualquer lugar e imprime a roupa. Mas o tecido? Você compra o tecido, é numa espécie de neoprene lá. E aí você... Um pouquinho mais grosso, tem uma espuminha. E aí você tipo assim, na verdade o que podia ter no Makerspace era vender o tecido também, né? É Então, uma possibilidade. eu comprei o arquivo aqui da sua roupa que você fez, né? Aí baixo o arquivo, vou lá num Fab Lab lá das Belas Artes. Oi, trouxe essa roupa aqui para imprimir. Aí o cara põe o tecido na Mas máquina qual é a laser. impressora? Máquina laser. Daí a máquina laser corta a modelagem no seu tamanho que você comprou. Você tem que levar o tecido. Ou você Tem leva que levar. ou podia ter lá, né? Eu podia ter lá. Não, e eu acho que e tem outras... a máquina de malharia, não a circular, mas a outra lá, a máquina de malharia, né, digital, também é algo que é pouquíssimo explorado assim. Sim. Imagina você vender o arquivo lá de uma camisa, só bota lá na máquina e essa nem precisa levar o tecido, ela desce direto, né? Essa do corte a laser é legal porque ele resolveu uma maneira que você encaixa o tecido. Eu tenho aqui, deixa eu te mostrar. Você fez? Eu fiz para o projeto, né? Eu modifiquei, mas eu fiz. Eu fiz de tricô e fiz isso. Ó. Você fez dos duas maneiras? Que eu quis mostrar uma técnica, como era um look só, daí eu mostrei uma manual e uma digital. Né? Ele fica assim, ó. Esse dá pra ver. E ficou queimadinho nesse caso? Ficou queimadinho porque... Deixa parar daí. Deixa paradinho um pouquinho. Então, assim, o tecido tá aqui. Ele entra assim. Tipo um viés. Não, o próprio tecido tem uma flechinha. Cadê a flechinha? Isso é dentro. Então você corta a flechinha. Aí ele encaixa. O tecido Faz assim, entendi. Eu já entendi como é. Deixa eu te mostrar um aberto aqui. Mas é você que monta, né? Você monta. Você monta. Essa bolsa aqui é tosqueira, mas ela é assim, ó. De botão. Ó, mostra aí na câmera. Tem essa bolsa aqui, que é uma bolsa que veio. Ó, é uma bolsa de... Tá vendo? Que ótimo. Ela desmonta inteira. E como que ficou o formato final dela? Ela é assim. É uma coisa que eu ganhei da Itália. Veio numa caixinha. Só que ela é feia, eu não vou usar essa bolsa prata, entendeu? E aí dentro tem uma outra assim, ó, que você encaixa nela, entendeu? Prata com botões. E ela é toda de botão, ela não tem costura, ela é toda de botão. Não tem costura. Então, mas ela é toda de botão. Ó, ela é toda de botão, ó. Mas aí imagina para o nego conseguir aplicar esses botões em casa. Não dá, né? Não dá. Não dá. Olha aí como é que é. Ó. Ai, que massa. Você corta já com a Que flechinha. tecido é esse? Esse daqui é um desses emborrachados, sabe? Que tem um forro de viscose, mas é um emborrachado desse. Não pode ser uma seda, né? Nenhuma malha. Não. Funciona com couro, com esses tecidos que são mais grossos, sabe? Com malha ficou muito bom, viu? Como? Com malha. Com aquela malha dupla, né? Não, malha normal de camiseta. Só que eu mudei em vez de ser flechinha, eu fiz trançado na vertical. Então ela se sobrepõe e aí faz uma trança com a malha inteira. De baixo até em cima, ficou perfeito. Não sai, não. Sério, fiz bolsa com isso, um monte de coisa. Mas é cortado no laser ou tu fez cortado na mão mesmo? Primeiro fiz a tesoura, né? Cortei na tesoura. Deixa eu ver o outro. Um é uma flechinha e o outro é colado. Cortadinho. Cortadinho. Vazado pra você passar a flecha. E o outro você falou que tinha um tricô aí? Mas o tricô é tricô. Tricôzão mesmo, básico. Crochê, na verdade. Crochê, mas aí foi digital ou foi na mão? Não, foi na mão. É porque era parte do projeto, né? Daí eu mostrei. Você sugeriu também de ter a máquina de tricô digital, né? Isso. Mas aí eu tentei fazer no digital, mas vê como é. Não tem aqui. Não tem. Só tem no Rio Grande do Sul. Em São Paulo também. Eu falei, eu fiquei todo empolgado assim. Eu falei, cara, isso aí é uma mão na roda, né? E aí eu falei, quero aprender a ser programador. Isso daí. Vou lá fazer o curso. Falei que sai 3D. Será que a GIG não tem isso? Tem. A GIG tem isso, tem, né? Mas é pra ela, entendeu? O quê? A GIG, GIG, é uma marca de tricô. Tem um lance
que tem uma impressora open source de roupa 3D. Hum. E aí o cara fez o projeto, compartilhou online, deu uma buzz, porque ele, tipo, ensinou como montar máquina, e aí ele imprimia as roupas e ia nas lojas de Ah, sim, eu vi isso. Eu vi. e tal, e punha lá a toquinha. É. OpenMeet, o nome do projeto. É muito legal. Daí deu tão certo que as pessoas não conseguiam fazer a máquina, que custava $500, acho que no máximo custava $500. E aí, não, custava $100. Só que deu tão certo que ele foi chamado para a China para montar uma pequena caseira e para ele vender por $500 no Kickstarter. E aí, rolou não? Ele vai lançar, acho que em Que ótimo. Que ótimo. É. Pois é. Eu vi, tem uma marca muito legal que eu trabalho com, é a Somarta, japonesa, que ela era do Issey Miyake, estagiou no Issey Miyake, e agora a marca dela é só com essa máquina de malharia digital. Manda aqui no chat do coisa. E assim, o que eu achei interessante é que ela usa isso como um elemento de conceito da marca, sabe? Tipo assim, olha, ela bota, Vai falando aí. ela coloca o arquivo que ela usou para imprimir na própria página do catálogo dela. E aí você pode comprar o arquivo? Não. Mas ela mostra isso como um processo assim de agregar valor. Tá. Mas nessa sua pesquisa aí, você não foi mais a fundo assim para ver o que dá, né, de você conseguir. Essa marca é do Issey Miyake? Não, ela trabalhou com esse Miyake, né? Foi. Ela trabalhou com ele. Nossa, o site japonês é foda, né? Cara, site japonês, assim, vontade de chorar. Só eles entendem. Ou nem eles entendem. Bom, vou tentar. Não tá carregando. É bem pesadinho esse site. Mas aí você vê isso como uma possibilidade, as pessoas poderem imprimir tudo na C&A, igual você comentou mais cedo na conversa. De você compra o arquivo no site da C&A e aí eles imprimem lá na loja e pronto. Só tem a peça feita para você, não tem excesso de produção. É uma delas, né? Mas eu não sei, cara. Assim, eu sei que o que eu imagino é que a fabricação digital ela pode ser a ferramenta para a gente conseguir colocar a moda nesse cenário de compartilhamento, de open source, dessas coisas, sabe? É como a gente consegue codificar, assim, a roupa. Você não precisa saber costurar, você não precisa saber, né? Com essas novas maneiras aí de botão, trançar, flechinha, não precisa mesmo. E é engraçado, né? Porque antigamente as marcas se apoiavam nisso, né? E hoje você vê que, tipo, 200 mil marcas nascem por dia porque todo mundo estudou moda e aprendeu a costurar. Sim. E aí não tem mais nenhuma, né? E o que mais me deixa interessado mesmo nisso é saber, tá, e a partir de que eu tenho isso como ferramenta, o que é que eu posso criar com isso, né? O que é que eu posso hackear a máquina e fazer algo completamente que ninguém esperava, né? Cara, eu vejo o nosso papel mais como, tipo, o cara do pós-cultura, né? Então, você fez um modelo, ele fez um modelo, e aí ele compartilhou toda a parada. E aí ele foi reconhecido, isso ficou foda. Então, da mesma maneira, é você ser um representante na sua cidade, no seu país, no seu estado, em algum nível dessa tecnologia, né? Dessa defesa. Então, galera, testei, tá aqui igual como funciona, aí você vai lá e dá workshop na favela e ensina para as pessoas e começa a empoderar elas. É o mesmo conceito de impressão 3D mesmo, né? Todo mundo tem impressora 3D agora, Fab Labs por aí, e todo mundo aprendeu a mexer no CAD e já era. Todo mundo pode fazer uma prótese, pode fazer o que quiser. Isso. Mas desculpa, o que eu não entendi, aonde veio o molde daquela que você corta na impressora laser e depois você mesmo fecha? Ele disponibiliza no site, né? Você tá falando do que eu... você comprou o arquivo com o molde. Na verdade, você coloca suas medidas e ele gera um arquivo... Ele gera o molde.
Não, ele já já no molde. você expande para sua medida, não é isso? É. Mas assim, ele te envia o molde, né? Você faz o download, né, do arquivo. Você faz o download. Você compra o download. Não é Bélgica. É Bélgica, do Apple. Fica todo lado. Aqui, ó, how to make it. E aqui, tá vendo? Você compra por 5 euros o molde da roupa. A gente tem que trazer essa menina lá, aquela... Mas é porque ele não tem wearables, né? Mas Assim, light, nem nada assim do tipo. É um nível mais do it yourself. isso ué. Eu acho foda. E tá vendo? E a roupa, ó, custa 100 euros, pô. O mais barato custa 80 Você euros. pode dar isso junto com o negócio do Fab Lab. Fab Lab não, do bonito, né? Bem É só foda. Pô. minimalista também, porque não dá pra fazer roupa assim complicado com bordado. Dá, porque se você for pegar a montagem disso aqui, Tudo aqui, mas... olha só, lembra aqueles 3C polonês? Isso aí você tem, é porque é a junção? Porque ele encaixou o bolso. Então Não. Então ele encaixou e ficou minimalista, mas é o design do cara. Porque se você fazer uma bolsa com todo esse efeito nas duas laterais, já era, fica tipo muito over, né? Fica meio até hippie. Bolsa hippie, roupa hippie fica. E a coisa ele é um coletivo, né? Então sempre tem novas pessoas trabalhando com essa ferramenta, né? O que é ótimo, assim. Não é ele. Mas eu achei bem difícil de falar com ele porque ele é belga, né? Então ele é muito frio, sabe? Não tem um... Ele é mesmo. Nossa, tipo, foda. Então, mas sabe o que, Renan? Ele criou um grupo no Facebook que é mais fácil, assim, porque tem outras pessoas, sabe? Então, eu tô nesse grupo e tal, e é daí que ele se apropria do collective, mas como ele que... Sim, à frente. Tipo, todas as praças que eu vim trocar ideia com ele, mas então, vamos pensar. Tipo assim, apareceu um projeto pra mim fazer paqueras Taz lá, que eram umas bolsas. Eu falei, cara, eu vou fazer umas bolsas desse jeito. Ele, não, eu não defendo, tipo, eu não acredito nisso mais, sabe? Você fazer em larga escala, não tem mais por que cortar em máquina CNC. Não, é realmente isso. Empoderar o ser humano para ele comprar realmente só o que ele quiser e fazer só o que ele precisa. A necessidade real. É foda isso. Mas é o que... Tem. Mas aí, como ele é frio, a ideologia não entra, entendeu? Ele simplesmente, é isso e ele não fala, não, é esse ponto. Aí ele vai explicar e, tipo, convencer também. Vou tentar achar, eu não vou lembrar desse. Mas é uma empresa que faz esse mesmo processo aí dele, mas com a máquina de malharia também. Tipo, você escolhe a estampa e eles... É o Kinitan ou não? Será? É alguma coisa assim. É de Londres. É o Kinitan. A de laser digital já sai pronto esse recorte? A máquina laser corta o tecido, né? Corta o tecido pelo arquivo. Pelo arquivo. Cadê a máquina laser funcionando assim? Tem um vídeo. Mas é uma caneta e corta seu desenho do CorelDRAW, do Illustrator. O braço dele? Pode ser que seja, não sei. Essa Como? Não, eu botei um vídeo aqui e é uma peça que parece meio confusa de fazer. Não, eu acho que ele coloca um reforço. Ele tá colocando um reforço. Tá. Legal. Ele faz um revestimento duplo, né? Onde tem as setas para não ficar muito mole. Que essa seta acho que ela é grande, né? Basicamente o molde. E vai virar e vai enfiar ali, não é isso? Basicamente o molde que você compra é as setas, né? Você pode pegar essa seta que você tem agora e fazer o modelo que você quiser, né, Matheus? Isso, foi o que eu fiz. Eu comprei o arquivo e modifiquei tudo, assim. Você comprou um arquivo? Comprei porque, pelo menos pra dar uma força lá. Aí eu modifiquei tudo. Isso daqui eu não sei se dá pra ver. Cadê pra mim? Peraí que eu enviando você. Uma peça que eles não... Então, tá vendo? Mas você achou que ela ficou mínima ou ela já ficou meio riponga? Como? Você acha que ela ficou mínima ou já ficou meio hippie, assim, sabe? É porque esse aqui foi o projeto de conclusão de curso, né? Então era para ser uma coisa bem conceitual, que mostrasse como você explora essas ferramentas, assim. Mas isso aí é o quê? Não pensei, é uma meia saia, porque as peças eram todas meias, assim. Você não usava nada só, você usava sempre com outra coisa que fosse completando, sabe? Daí ela só cobre um lado da perna, assim.
E o outro é um meio casaco. Você usa do outro lado. Tá aqui. Mas então não era pra você usar na rua. Não, esse aqui não. Esse aqui era para mostrar só o que você podia fazer com as técnicas, mas não. Aí depois o vídeo agora dele aqui deu um áudio. Ó, arquivo, baixa, Quanto custa o arquivo? 5 euros. Tira suas- Deixa eu comprar aqui. Ele já tem o arquivo, já, pô. Você nem comprar, ele manda pra você. Isso que eu... Eu tenho, posso mandar. Eu quero inteiro. Ah, peraí, no site ele pôs as medidas. Você põe as É. medidas no site. Mas esse que eu comprei é bem amplo, assim, acho que as medidas não fazem muita diferença. Eu acho que ele, Tá vendo? eu acho que ele vem com 4 tamanhos no arquivo já. O P, o M e o tá. G. Sejam os tamanhos padrões. Você põe o tecido, joga na máquina laser. Vai baixar o arquivo no pendrive. Baixa o arquivo no pendrive. Eu testei na malha dupla. Esse encaixe, né? Assim, Sim. deu certo, mas não ficou tão maravilhoso. Não. Porque o encaixe ele solta, Eu né? acho que na tela, na seta, tem que colocar uma intertelinha. Pode Eu tentei com intertela também, de malha, né? Mas mesmo assim não ficou. Ficou melhor, mas não ficou maravilhoso, não. Assim, o couro eu acho que é o melhor, sabe? Couro e o neoprene. O coisa de neoprene, né? Revista. É. Nossa, tô esquecendo. Aí, ó. Ah, então a máquina tem esse tamanho gigante, né? Como é que foi isso aí, Matheus, pra você? Então, foi bem limitador, porque a minha máquina aqui era 30 por 60. Já morreu, já. Diz aí, Matheus. A minha máquina aqui era 30 por 60, a chapa. Então, por isso que ela tem tanto recorte, a saia, porque não tinha o que fazer. Mas, bom, foi, né? Deu. Ela tem um braço e não uma impressora. Mas aqui o braço não vai ter caneta laser. Né? A impressora já tem essa cabeça laser, né? Que corta gás carbônico. Raio de gás carbônico. Matheus, é isso. Valeu, cara. Valeu. Foi muito produtivo. Foi mesmo. Valeu. Foi um prazer. É Alexandre ou Alexandra? Vem pro festival em novembro. Quando? Em novembro. Deixa eu falar o invite pra você. Lá no massa. site, você acessou o site, né? Acessei. Então, lá no banner lá tem o evento. Beleza. Boa sorte. Espero que dê tudo certo. Eu quero trazer alguém aí do Porto. A gente tá falando com eles. É pra fazer pra wearable ou não? Ué. Legal. Então, o pessoal que faz uns óculos aqui, que eu vi. Faz? De 3D? Pra ajudar cegos. É legal. Compartilhe. Cadê? Você tem o link aí? Eu preciso conversar. Não tenho. Tá. Quando você achar, você me manda. A gente tem um call com eles. Não sei que dia que é, com o diretor aí do Porto Digital. Uhum. Mas tem um movimento de wearable aí? Pouco, né? Tem. Pouco, mas tem. Mas eu acho que aí é um dos polos, sabia? Tirando aqui Paraná. Eu sei que a parte de desenvolvimento de software aqui é bem forte, assim, sabe? Não sei se está ligado a produto, de fato, mas a parte de software a galera manda muito bem. É? Uhum. Mas no Porto ou alguma empresa? Não, no Porto Digital mesmo. O CESA também, né, que é um outro órgão do Porto Digital. Certo? Como chama? CESA. Sim mesmo. Eu não sei se o CESA é um órgão do Porto ou se o Porto é um órgão do CESA. Mas o Porto é uma iniciativa de quem? Então, é isso que eu não sei ao certo. Tá. Sim. E também tem o Porto Mídia, são vários membros, sabe? Que eu não sei ao certo qual é a hierarquia.
Tem ligação com o governo. Acho que tem umas iniciativas privadas, mas é incentivado, né, do governo. Mas são bem legais, assim. Tem umas coisas Tô muito... louco pra ir aí. Venham. Vamos. Mas não venham no carnaval, não, porque senão vocês não vão ver nada, né? Verdade. Tô fugindo de carnaval. Pronto, então venham antes, venham em janeiro. Tá bom. Isso aí, Matheus. Valeu. Tchau, até a próxima. Fica uma missão aí pra você, hein, pra você trazer. Qual é? Não sei. Arrume uma missão. Tchau. Falou, tchau. Consequência, Peraí. Deixa eu ver como é que eu tiro aqui.